Bom, gente, vamos agora para a quinta e última mesa de discussão aqui do nosso evento. Considerado um ponto crítico para os pacientes com doenças raras, o acesso ao tratamento continua sendo, sim, um grande desafio. Para mediar a discussão do tema, eu gostaria de chamar ao palco o médico e presidente da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica, Marcos Santos. E ao seu lado estarão Andréia Bessa, Juliana Rigini, Karina Lebeis, Luiz Castilho, Marcela Machado e Rômulo Marques. E nós também vamos contar com a presença de Cláudia Hirawat, que nos acompanha de maneira online. Essa que é a quinta e última mesa do sexto encontro aí do cenário de doenças raras do Brasil. Então, eu quero agradecer, aliás, aproveitar já para agradecer todo mundo que está acompanhando a gente online, de forma virtual. Infelizmente, como a gente disse, gostaríamos de ter todos aqui, mas por conta da pandemia, temos algumas restrições para garantir a segurança e a saúde de todos, mas esperamos em um futuro muito breve poder nos reencontrar, nos abraçar novamente e que tudo isso de fato passe. Enquanto isso, a gente vai trazendo aqui um baita conteúdo para você que está acompanhando a gente de casa, um baita conteúdo também para quem está acompanhando a gente aqui no WTC direto de São Paulo, um conteúdo que, como a gente já disse, é fundamental para embasar aí futuras discussões a respeito desse cenário das doenças raras. Vamos lá, então, posso passar já a palavra para o Marcos Santos? Obrigado. Todos apostos. Agora é com você, Marcos. Tem um intervalinho, deu tempo de correr ali no banheiro e voltar a tempo. Desculpa o atraso, gente. Deixa eu abrir aqui a... Deixa eu achar onde estava, né? Bom, boa tarde a todos, eu sou Marcos Santos, eu sou médico, radio-oncologista de formação e fiz doutorado em ética médica na Cátedra Unesco de Bioética da Universidade de Brasília, daí o meu interesse pelas doenças raras, né, e também por ter estudado alocação de recursos escassos e farmacoeconomia e, obviamente, isso me trouxe também para o estudo, né, das doenças raras, que, como a gente conversou aqui o dia inteiro, merece uma abordagem especial, né? E atualmente eu ocupo o cargo de presidente da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica. Fundamos essa sociedade, agora já temos pelo menos mais de 200 gestores filiados, e eu queria aqui de público manifestar o quanto a gente está contente por estar participando da discussão, né, e o quanto a gente tem aprendido, né, e manifestar a boa vontade, porque o nosso objetivo é sempre a inclusão tecnológica, que o tratamento adequado chegue de fato para o paciente que merece, né. Hoje, globalmente, é celebrado o dia de duas doenças raras, né? Vou acrescentar aqui umas outras informações, a hipercolesterolemia familiar e a síndrome hemolítica urêmica, atípica, também conhecida como SHUA, né? Uma doença rara, grave, progressiva e potencialmente fatal. Gostaria de aproveitar a abertura dessa mesa para lembrar a importância da conscientização sobre patologias raras e o fardo que elas trazem aos pacientes e suas famílias. Os 4% de medicações com segurança, eficácia e benefícios comprovados e aprovados pela Anvisa, muitas vezes não dispõem, os pacientes muitas vezes não dispõem de acesso a essa medicação. Nosso papel é questionar esses modelos, levar um debate aberto, franco, com o objetivo de propor alternativas claras e sustentáveis de incorporação de novas tecnologias em saúde. Soluções que possibilitem a dispensação de medicações raras no SUS, sem colocar a vida de mais ninguém em risco. Então, vamos começar o debate? Então, eu vou começar aqui falando... deixa eu achar aqui no roteiro, gente, só um minuto.
Devia ter trazido impresso. O texto dessa apresentação é claro. Apesar dos avanços registrados no Brasil nos últimos anos, pacientes raros ainda enfrentam muitos problemas. Não, obrigado. Devia ter pedido desde o começo. Apesar dos avanços registrados no Brasil nos últimos anos, pacientes raros ainda enfrentam muitos problemas para ter acesso a um tratamento, um direito constitucional. Em discussão, os obstáculos que ainda demandam mobilização da comunidade dos raros, os danos causados ao erário público pelas judicializações e a necessidade de discussão coletiva das soluções para o futuro à frente. Um cenário que promete custos mais altos e uma medicina cada vez mais personalizada e de alta precisão. Doutora Andréia, falamos em direito do paciente. Como tornar um direito legal um direito de fato efetivo? Quais são hoje os principais entraves legais para que os pacientes raros, que estão nos 4% do tratamento de fato efetivo, tenham acesso à medicação? Acho que teve uma inversão. Bem, primeiro, assim, só para a gente explicar, né? O direito legal seria o que está na lei, o efetivo é o que na prática, o que a gente consegue colocar, exercer, né? Porque às vezes você tem uma legislação e de fato ela não tem efetividade, porque ela você não consegue aplicá-la. Para falar um pouco dessa questão do direito efetivo, vale a pena a gente lembrar primeiro que como foi criada a entrega, né, a responsabilidade do Estado em fornecer medicamentos. Então, em 1971, nós tínhamos a obrigação do Estado em fornecer para aqueles que não tinham condições econômicas. Quando veio o advento da Constituição Federal, em 1988, esse direito à saúde, ele é um direito social, ele tomou um corpo totalmente diferente, né? Então, ele veio trazer o conceito de saúde para todos, né? Que é um direito para todos. Isso foi intitulado na nossa Constituição Federal como um direito essencial, né? Um direito básico. E também nas convenções internacionais de direitos humanos, também a vida é um direito essencial a todos, né? Consequentemente, o da saúde. Sem saúde, você não tem vida e vice-versa. O que acontece hoje? A gente tem uma Constituição que estabelece um direito social, estabelece a obrigação do Estado, e aí a gente entra por um outro lado que o Estado vem fazendo a discussão dos limites que ele tem para poder garantir esse direito a todos, porque os recursos são limitados, esse sempre o argumento do Estado, né? Os recursos são limitados. Como que eu vou garantir o melhor tratamento, a melhor saúde para todos com recursos limitados? A cada dia que passa, a tecnologia vem avançando, os medicamentos vêm avançando, né? A medicina, a gente ouviu muito falar da medicina de precisão aqui, né? Também avançando, e os tratamentos são caríssimos, né? São tratamentos aí de 2, 8 milhões, dependendo de cada situação. Até um tempo atrás, a gente está lembrando de Chu aqui, mas Chu era um dos tratamentos mais caros do mundo, já não é mais, já ficou para trás. Mas até um tempo atrás era um dos tratamentos mais caros. E aí você tem, aí a gente começa a ter essa discussão do Estado vindo dizer para a gente que o recurso é limitado, e por outro lado você tem um direito constitucional que fala que você tem o direito a viver, direito à saúde. Então, quem que vai ter esse direito? A gente vai ter que escolher pela doença, né? Nós vamos ter que escolher, nós vamos ter que estipular qual que é a gravidade. Então, a gente começa a ter N questões sobre como dar efetividade a esse direito para todo mundo. Enfim, o que acontece? Todo mundo vai se socorrer ao judiciário, né? Vamos nos socorrer ao judiciário, e o judiciário vai tentar interpretar como que esse direito é efetivo para todo mundo, como que ele vai ser configurado, como ele vai ser realizado, né, praticado. O judiciário tem entendido hoje que é dever do Estado, sim, fornecer o medicamento. Porém, ele tem colocado alguns limites. Quais são esses limites? Olha, esse medicamento ele tem que estar dentro da regulação do território nacional, ou seja, tem que estar registrado na Anvisa. O paciente não pode escolher o tratamento, a marca do medicamento, né?
Isso aconteceu muito com insulinas, a gente teve muito problema com insulinas porque existia uma escolha de marca de tratamento, como está acontecendo com a vacina hoje, né? A escolha da marca do tratamento. Então, só que nas raras, a gente tinha uma questão muito específica, que são tratamentos, na sua maioria, de medicamento órfãos, né? Ou seja, é o único tratamento, e você não tinha a incorporação desse medicamento, porque no parecer da Conitec, não era que esse medicamento não tinha eficácia, e sim que esse medicamento, a avaliação da Conitec para não incorporação era uma avaliação econômica, e não uma avaliação médica, uma avaliação do direito do paciente a ter acesso ao tratamento. Isso começou a trazer vários entraves jurídicos, e os pacientes conseguiram, de fato, ganhar essa disputa, vamos dizer assim, né? Essa guerra que estava no judiciário junto com o Estado. Então, sim, ele tem direito ao tratamento. Obviamente que a nossa briga é que esses tratamentos sejam incorporados, para que o paciente tenha mais facilidade de acesso. Porque por mais que a gente fala que, através da judicialização da saúde, você vai conseguir ter acesso ao tratamento, a gente vale lembrar aqui que o acesso ao judiciário também é precário. Né? Não é fácil, de cada 10 pessoas que necessitam de algum tratamento, somente uma consegue acessar o judiciário. Isso é um percentual baixíssimo. Então, apesar de todo mundo falar, nossa, mas a judicialização da saúde está estourada, mas o acesso ainda é precário, para quem realmente não tem nenhuma condição econômica sequer de acessar um advogado, mesmo que seja defensoria pública, né? Parece que quando a gente fala isso em alguns lugares, ninguém acredita, fala, não, mas imagina, tem tanto advogado para ir, que nem chuchu, né? Tem tanto advogado. Não é verdade. Tem muita gente que tem dificuldade, de fato, de acessar, de conseguir levar essa demanda para o judiciário. Quando a gente vai para a saúde suplementar, a questão é mais grave ainda, porque a saúde suplementar, ela é mais agressiva na sua atuação, né, na sua reação, quando você vai em busca de um tratamento. Ela já diz para o paciente, para o seu associado, que ele não tem direito, que o contrato dele, hoje você... É até engraçado que os contratos de plano de saúde hoje, praticamente, eles cobrem somente o hospital, a hotelaria hospitalar, né? Porque você passa por um médico, o médico dentro do hospital, depois quando você vai fazer uma cirurgia, você tem que pagar tudo à parte. Então, se a pessoa não tem um mínimo de conhecimento, ou não tem aquela revolta natural do ser humano, ela não vai buscar esse apoio jurídico, e acaba tendo que arcar com todas essas despesas. Porque o rol da ANS está lá, não fala daquela doença, e essa é uma briga constante. Então, assim, é irrefutável que a saúde é um direito de todos. Isso não é, de forma... Já é um assunto debatido, já é um assunto sacramentado. A forma hoje é como dar efetividade. E aí, sim, a gente tem algumas opiniões, como todo mundo vai ter várias. Né? Quais são os problemas que a gente enfrenta hoje? A gente consegue uma decisão, a maioria dos pacientes consegue decisões favoráveis. Porém, a gente tem um descumprimento de decisão. Né? O governo não cumpre as decisões. Ou, quando cumpre, a gente tem a descontinuidade do tratamento, que é um caso mais sério ainda, porque os médicos aqui podem falar melhor, né? A doutora Karina pode falar, mas nós temos doenças que, quando ela começa o tratamento, ela tem uma redução do seu avanço, né? Ou uma interrupção, ou geralmente é uma redução. Porém, quando ele interrompe o tratamento, ele começou, interrompe, o avanço da doença acaba se acelerando mais, né? Isso traz um prejuízo imenso ao paciente, porque além de não estar ajudando ao paciente a melhorar, o governo está piorando a situação do paciente. Nós tivemos um caso emblemático de Chua, vou lembrar, porque como nós estamos na época de Chua, vale a pena a gente lembrar, mas a gente teve compras de medicamentos que não foram entregues aos pacientes, e esses pacientes ficaram sem tratamento, e Chua é uma coisa impressionante, gente. O pessoal costuma chamar o tratamento de Chua de mão de Deus, porque às vezes ela está na UTI,
e aí toma o medicamento, faz a infusão, no dia seguinte a pessoa parece que não teve nada, é um negócio impressionante. Então, falta o quê? Além, o nosso ver, a efetividade do tratamento, falta no planejamento, né? Falta planejamento dos governos. Não é falta de recursos, é falta de como alocar os recursos, do planejamento de alocação desses recursos. Falta transparência na saúde, né? A gente não tem uma transparência de como os tratamentos se dão, de como o paciente tem acesso, de quantos pacientes têm acesso. Tudo hoje que você tinha acesso, que era o CISPAR, que você tinha acesso ao paciente, você hoje, isso está bloqueado, você já não consegue. Então, assim, o judiciário faz a parte, o paciente consegue ter, sim, uma decisão favorável, porém ele não consegue ter o acesso porque não existe a entrega do medicamento. Sem dúvida, o nosso processo de regulação tem muito o que avançar, né, Andréa? Sim. Obrigado pela tua colocação. Se a gente tiver tempo, depois eu quero discutir sobre acesso à judicialização mesmo, porque participei de algumas bancas de doutorado e sempre há uma controvérsia no que a gente vê na literatura, se o acesso é elitizado mesmo, a judicialização ou não. Há um grupo de juristas que tendem a dizer que outros que não, talvez seja um debate aberto, mas eu vou deixar para depois, dado o avançado da hora, e eu queria falar com a Cláudia agora. Cláudia, você vive nos Estados Unidos há bastante tempo e convive diretamente com os integrantes da EURORDIS. Não sei o que é, depois você me explica, tá? Associação Europeia ligada aos direitos de pacientes com doenças raras. Como diz o ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde. O paciente com doença rara nos Estados Unidos e na Europa tem o seu direito ao medicamento garantido? Quais seriam, na sua opinião, os movimentos necessários para que os brasileiros com doenças raras tenham também o seu direito garantido? Obrigada, um prazer estar com todos vocês. Os pacientes nos Estados Unidos não têm seus medicamentos garantidos. É importante lembrar também que nos Estados Unidos não existe um plano de saúde universal do governo para todos, como existe o SUS no Brasil. O direito a acesso a tratamento aqui nos Estados Unidos também não é uma coisa garantida, como é no Brasil, o direito da saúde. Na Europa isso é diferente, e é diferente de país a país, mas eu não sei de nenhum país que garanta esse acesso ao nível da Constituição, como nós temos no Brasil. Existem países com maior acesso ou com menos acesso, mas que eu saiba, isso sempre depende de uma negociação e de considerações econômicas. Muitas vezes existem países que dizem que um produto simplesmente é muito caro e que eles não vão comprar para o seguro nacional, ou seja, os pacientes não vão ter acesso. E daí sai uma negociação complicada com o grupo, a companhia farmacêutica que desenvolveu esse produto. Normalmente eles chegam a algum ponto, isso é uma coisa que é difícil de saber qual foi esse ponto financeiramente, aonde que ficou resolvido, mas esse normalmente é o processo. Existem muitas dificuldades, não é normalmente um processo jurídico, mas existem vários passos para os pacientes, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, conseguirem o acesso, que até no final, muitas vezes, inclui ajuda da própria indústria biofarmacêutica, que tenta providenciar alguns medicamentos sem nenhum custo. Mas essa garantia não existe. Em termos de o que possa ser feito para garantir esse acesso no Brasil, eu realmente não sou expert em questões de como fazer isso no Brasil. O sentimento que eu tenho pela experiência, por saber dos casos, entender um pouco como o processo jurídico funciona, é que falta uma negociação mais eficaz ao nível nacional para obter esses medicamentos com um preço melhor. Eu acho que como você falou muito bem, a grama do vizinho é sempre mais verde. O Brasil tem a tendência a não se considerar a potência que é em termos de, simplesmente, por exemplo, número de pessoas. Tendo tantos pacientes, porque é uma população grande, o país tem mais poder de negociação do que eu acho que se aprecia às vezes. E talvez
uma negociação mais forte com essas companhias para reduzir o preço seria um dos primeiros passos para aumentar a quantidade de acesso. Em princípio, sem ter a exposição que vocês têm com as partes práticas desse processo, em princípio, eu imagino que o paciente, principalmente o paciente com doença rara, não deveria precisar de um processo jurídico para ter acesso ao medicamento. Isso seria uma questão do médico fazer essa avaliação, determinar o que é necessário, e o Departamento de Saúde, o Ministério da Saúde, ter alguma forma de criar esse acesso. Mesmo que seja um processo centralizado, eu acho que o envolvimento jurídico é um pouco fora do que eu imagino que deveria ser certo. Esses, para mim, são os pontos principais. Obrigado, Cláudia. Eu acho que tem que ficar... Obrigado pela tua observação de quem vive isso e tem experiência. Eu acho que tem que ficar muito claro, né, que a situação da Europa e dos Estados Unidos é muito diferente, né? Eu conversava com um grande amigo meu, Eduardo, né, que está na Interpharma agora, e a gente conversava sobre isso. Um dos grandes... uma das grandes barreiras a serem vencidas e talvez melhoradas no nosso processo de ATS é a capacidade de negociação, né? Enquanto na Europa as agências regulatórias têm um potencial, né, a capacidade de negociação, inclusive fazendo acordos com o sigilo do acordo a que foi chegado, né? O Brasil, sem dúvida, tem aqui 200 e mais de 10 milhões, né, 50 e poucos milhões na saúde privada, 150 na saúde pública, sem dúvida é um número considerável, e a negociação, né, que envolvesse o preço seria uma grande evolução. Obrigado, Cláudia. A gente vai voltar à discussão rapidamente. Agora eu vou perguntar a Karine e a Marcela. Temos conosco as coordenadoras do Day Hunter do Rio de Janeiro e de Salvador. Acesso ainda é o maior desafio para o paciente com doença rara? Acho que essa pergunta foi fácil, mas depois a gente complica um pouquinho. E quais são as perspectivas nessas diferentes capitais brasileiras? Como é que está a situação Rio e Salvador? Alguma especificidade? Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite para estar aqui conversando sobre esse assunto com vocês. Eu, como você anunciou, eu sou coordenadora do projeto Day Hunter lá no Rio de Janeiro, no Hospital Universitário Gafreguinle. Sou professora lá da universidade também, da Unirio, sou neurologista, né, e coordeno lá o ambulatório de doenças neuromusculares. Sim, primeira pergunta, a resposta é objetivamente sim, ainda é um problema para o paciente, e a gente vê como uma longa caminhada, né, porque o paciente com doença rara, primeiro ele tem a dificuldade de achar um profissional que tenha o conhecimento da doença, porque por ser uma doença rara, nem todos os médicos se formam na graduação com o conhecimento, né, dessas doenças. Depois ele tem o acesso, em algumas situações ele consegue ter o acesso ao médico que tem esse conhecimento. E aí o médico muitas vezes tem dificuldade de fechar o diagnóstico por dificuldade de acesso a exames para esse paciente. Uma vez que você consegue fechar, então entra uma outra dificuldade, o acesso ao remédio. Então a gente diz, olha, você tem essa doença, chegamos a esse diagnóstico, essa doença tem tratamento, mas aí para a gente, eu acho, uma questão muito complicada também, porque a gente sabe o benefício que o paciente pode ter com o medicamento, mas a dificuldade de acesso a esse medicamento é, sem dúvida, imensa, né? E aí o que eu vejo é que se fala muito em custos do remédio, custos, né, até da própria, o impacto da judicialização também, mas se a gente for pensar por um outro lado, né, eu tenho pacientes com doenças neuromusculares que não tiveram acesso a medicamentos e que estão internados há 1 ano no hospital público, né, que ficam 4 meses em terapia intensiva. Qual é o gasto disso para o sistema de saúde, né? Uma internação em terapia intensiva é um gasto imenso, então esses pacientes não ficam 1 dia, 1 semana, são doenças degenerativas, em sua grande maioria. E falando em doença neuromuscular, a dependência de ventilação mecânica, então o paciente não consegue sair da terapia intensiva. Para a gente isso é angustiante, a gente faz tudo o possível para que o paciente tenha o acesso, né? E eu acho que, da segunda parte da pergunta, lá no Rio de Janeiro,
as associações têm grande influência e ajudam muito nessa questão da judicialização, por conta do que a Andréa mesmo falou. Muitos pacientes do SUS, né, de hospital público, eles não conseguem nem ter acesso, muitas vezes, a questões de advogados, eles não conseguem, né? Então, através das associações, das estratégias de advocacia dessas associações, a gente consegue, em algumas situações, aproximar o direito à saúde, do direito à própria advocacia mesmo, né? Então, lá a gente conta muito com essas associações. Obrigado. Imagino que em Salvador deve ser bem parecido, né? Boa tarde a todos. Eu sou Marcela, eu sou médica neurologista e responsável por um ambulatório de doenças neuromusculares na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e fazemos parte também do Day Hunter. Quero agradecer a Regina essa possibilidade, né, a Casa Hunter. E eu acho que é um dos grandes problemas a questão da medicação, mas eu acho que a gente tem dois grandes problemas: é o acesso ao tratamento como um todo, né? A gente teve uma mesa de equipe multidisciplinar antes, e poucos são os pacientes que conseguem um acesso, de fato, a um tratamento medicamentoso, seja ele medicamentoso ou não medicamentoso. Mas o acesso à medicação é um grande desafio. Mas eu acho que o acesso ao tratamento como um todo desses nossos pacientes é uma realidade. Então, nós na neuromuscular, a Karina pode, né, ver isso constantemente, a gente tem algumas doenças com algumas medicações disponíveis, né? Eu acho que um pequeno número de pacientes tem benefício, mas a gente tem talvez as medicações hoje mais caras aí, sobretudo para atrofia muscular espinhal. E a gente tem visto um grande problema lá em Salvador. Se o paciente é da capital, ele tem um acesso mais fácil, e a questão da regionalização, assim, a Bahia é muito grande, se o paciente é do interior, ele tem muito mais dificuldade para acesso, seja uma droga judicializada ou seja uma droga que já está disponível ali através de PCDT. Isso é um grande problema. Eu acho que a gente, no nosso estado, não tem uniformidade, talvez os estados também não tenham, das suas secretarias de saúde para liberação das medicações que já estão em protocolo. Então, o paciente tem muita dificuldade para acesso. E uma segunda coisa que eu chamo a atenção no nosso meio é que, como temos poucos centros especializados em atendimento a esses pacientes, a gente não tem muitas vezes onde infundir essas medicações. Às vezes os pacientes recebem a medicação, ficam lá, e agora, doutora, o que a gente faz? Onde que a gente vai tomar esse remédio? Então, isso é um problema também que a gente enfrenta. Eu acho que talvez seja um problema também nacional, né? Ainda mais em estados enormes como a Bahia, né? E é mais difícil, de fato, um problema do Brasil, um país continental desse tamanho, sem dúvida, é um outro gargalo, né? Agora eu vou falar com a Juliana, que é assistente social. Juliana, você dispõe de uma perspectiva única do paciente com doença rara, né? De fato, a gente sabe, os assistentes sociais que trabalham conosco têm de fato acesso a informações que a gente quase nunca tem. Quais são as principais diferenças observadas, por exemplo, quando a gente examina um paciente com doença rara para um paciente crônico, hipertenso ou diabético, e finalmente para um paciente oncológico? O que o paciente de doença rara tem de diferente na tua experiência, Juliana? Obrigada pela oportunidade, de estar aqui e poder falar pela perspectiva do serviço social. Fica melhor. Eu acho que a trajetória de qualquer doença, de qualquer, né, que tenha um paciente, são sempre trajetórias muito difíceis no nosso país. Mas na singularidade dos pacientes com doenças raras, eu vejo alguns pontos. Primeiro, entender, de refletir com a família qual é a melhor estratégia de procura do seu tratamento ou do seu diagnóstico. Então, muitas vezes, a gente viu aqui as pesquisas dos cuidadores, né, da condição de vida dos cuidadores, e aí a gente tem que refletir cuidadores que se endividam mais para ter planos de saúde que nem sempre atendem a necessidade do filho. Então, refletir com a família o pró e o contra de manter esse endividamento e poder esperar a demora do SUS, mas que uma vez ele entrando dentro desse sistema, ele vai ter um atendimento de melhor qualidade. Então, esse é um ponto bastante importante com relação aos pacientes com doenças raras. Um outro ponto bastante importante é
a questão que a doutora Karina e a doutora Marcela falaram do medicamento e acesso até o hospital, eu digo que tem a ver também com o tratamento, mas na questão das equipes multidisciplinares, que é uma particularidade dos pacientes com doenças raras, e que fazem, muitas vezes, os pacientes circularem por muitos serviços, às vezes sem entender porque eles estão nesses serviços, porque eles são mandados de um lugar para o outro, e procurando serviços melhores para os seus filhos, sem ter um lugar onde ele possa fazer tudo. Então, esse paciente circula muito, e muitas vezes ele circula por serviços que a família questiona o profissional por não saber se o profissional realmente entende a necessidade do seu filho. Então, isso é um outro ponto importante. Em relação à parte da assistência social, ainda puxando um pouco da sardinha para o meu lado, eu acho que também a demora para o acesso aos exames e diagnóstico, muitas vezes fazem com que os pacientes cheguem numa situação muito precária, porque não tem o laudo, não tem acesso a benefícios. E aí a Andrea, junto comigo aqui, muitas vezes quebra a cabeça, né, em alguns casos previdenciários, trabalhistas e outros casos mais. Mas em relação ao tratamento, ao direito ao tratamento, que é o título dessa mesa, eu vejo a dificuldade, sim, do entrave de chegar no profissional fisioterapeuta oferecido pelo SUS e a mãe falar, eu acho que ele não entende meu filho, ele não sabe a necessidade. Então, eu não quero, como assistente social, colocar aqui balde de água fria no que é oferecido, mas eu acho que aí, puxando um pouco do trabalho que o Day Hunter tem feito, é esse matriciamento de serviços de organizações sociais e de parceiros que podem oferecer serviços de qualidade para os nossos pacientes, e aí fazer uma sensibilização do que são as doenças raras. Então, a gente tem feito trabalhos incessantes de falar com outras organizações sociais que às vezes nem sabem o que é uma doença rara, mas estão na área da saúde e trabalhar em conjunto, dando uma segurança um pouco maior para a família. Mas esse é um caminho muito longo e muito difícil. Eu acho que passa pelos centros de referência, né, que a gente conversou tanto aqui. Não tem como você, numa situação em que você tem pouca gente, né, está na definição, está no nome da doença, você tem um número enorme de especialistas que entendam. Então, os centros de referência são, de fato, uma necessidade. Fiquei emocionado de saber que um deles está para ser inaugurado lá em Porto Alegre. Parabéns à Casa Hunter, eu quero estar lá nessa inauguração. Obrigado, Juliana. Vou passar agora a palavra para o Luiz. Luiz está na GSK agora, representa a indústria farmacêutica aqui na mesa, um dos stakeholders importantíssimos e que respondem por muitas das evoluções que a gente viveu nos últimos anos. Eu tenho 23 anos de formado, me assusta falar isso, porque eu falava 20 anos até semana passada, agora eu viro 23, daqui a pouco é 30, né? E eu lembro de ter visto muitos doentes sem tratamento, doentes estes para os quais hoje, 20 anos depois, a gente vê tratamentos altamente efetivos, né? Isso muito graças a pesquisa e investimento em pesquisa e desenvolvimento. Mas, Luiz, do ponto de vista das farmas, muito tem sido falado no sentido de preposição de soluções alternativas, como risco compartilhado, novos modelos contratuais com o Estado. Como é que você, está escrito senhor, mas eu vou mudar para você aqui, tá? Como é que você entende que a indústria tem recebido essas propostas e quais são, no seu entender, os maiores desafios existentes para que esses novos modelos sejam de fato incorporados? Achei o máximo essa pergunta. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Como representante da indústria, que eu acho que faz parte também trazer um pouco desse nosso papel. Dr. Marcos, quando a gente fala de risco compartilhado, a minha interpretação, e não só a minha, mas também dos meus colegas, é de que o risco compartilhado é uma modalidade dentro dos modelos de acesso que a gente tem disponíveis. Então, a gente tem modelos que são mais complexos e menos complexos, e a mesa 2 tratou um pouquinho disso, eles deram alguns exemplos ali. O papel hoje da indústria farmacêutica pensando no Brasil, ao contrário do que acontece, por exemplo, no NICE, porque o NICE, a indústria ela vem tratando com o NICE ao longo do processo de avaliação da tecnologia,
e durante essa tratativa surgem ali alternativas como modelos inovadores. E no Brasil, o que a gente observa é que a indústria tem feito muito esse papel de buscar, junto com o pagador, modelos alternativos para viabilizar o acesso dos pacientes e a gente, de alguma forma, tirar um pouco da carga que tem esses novos tratamentos que são mais custosos do que os tratamentos que são mais antigos, que a gente pode colocar, se a gente pode colocar dessa forma, por causa do tipo da tecnologia. A gente tem tecnologias diferentes, tecnologias cada vez mais específicas. Então, hoje, pensando na indústria, o papel da indústria é como que a gente busca, junto com o pagador, seja ele público ou seja ele privado, modelos em que a gente mantenha a sustentabilidade do sistema e proporcione na ponta o acesso para esse paciente, que pensando no paciente raro, ele é um paciente que não é só afetado a própria vida do paciente, mas da família, dos cuidadores. Acho que a gente teve aqui ao longo do dia uma série de exemplos do quanto que esse paciente raro afeta o seu ecossistema, se a gente pode colocar dessa forma. Então, nós somos o motor disso, e o que eu posso dizer é que a indústria ela está aberta a debater isso. Hoje, os principais gargalos, quando a gente pensa em modelos de acesso, a gente tem níveis diferentes de esferas, quando no público a gente tem o federal e o estadual, a gente tem alguns gargalos, foi mencionado também projetos de lei que estão sendo tratados nesse âmbito, mas tem algumas coisas que são possíveis fazer. Eu acho que esse que é o ponto. Não podemos ficar, pensando em indústria de braço cruzado, esperando com que uma solução mágica aconteça. Não tem solução mágica. Não tem solução padrão. Esse que é o ponto. Então, se a indústria, junto com o gestor público, não sentar e discutir modelos específicos que atendam àquela necessidade específica, seja de um estado, porque hoje falou-se muito aqui da judicialização também, os estados acabam arcando também com grande parte desses tratamentos. Então, se a gente não conseguir, de alguma forma, co-criar esses modelos, a gente vai acabar fracassando. E no final, quem vai perder é o paciente, que continua sendo internado, conforme relatado, 2 anos internado, entubado, qualidade de vida ruim, com um produto dito ali como mão de Deus, que tira o paciente da cama, da internação em 24 horas. Então, acho que esse é um debate mais complexo, Dr. Marcos, que cabe à indústria, no seu papel de indústria, trazer para o gestor, mas que a gente também precisa da outra ponta, seja o gestor público ou privado, e o Denizar trouxe ali a facilidade do privado em tratar isso, porque ele tem menos amarras jurídicas, né? Então, acho que é um elemento importante, mas que a gente observa que nem sempre isso acontece, eu acho que é importante relatar aqui, mas o nosso papel é de sempre estimular. Então, é um trabalho de formiguinha, assim como é o trabalho de vocês aqui, eu acho que cada dia é um novo dia, cada etapa é uma nova etapa, mas é um trabalho que tem que ser contínuo, e é um trabalho que no final, quando você percebe que deu certo, que funcionou, que a gente conseguiu, por exemplo, trazer um tratamento que é inovador, que é o tratamento classe A, que é tido na Europa também aqui para o Brasil, que todo mundo vai ter acesso a esse tipo de tratamento, tem uma satisfação muito grande, porque a gente sabe o impacto que isso vai ter na vida do paciente, na vida do médico que acompanha esse paciente, na vida da família que está junto com esse paciente, na vida do cuidador, na vida de todo esse ecossistema que o paciente acaba sendo afetado. Gostei muito que você falou que nem sempre tem essa iniciativa, mas olha, a realidade, na minha opinião, vai fazer com que essa iniciativa seja prevalente, porque de uma forma ou de outra a regulação vai ter que melhorar, senão a gente vai ter, como a gente viu aí durante a pandemia, um monte de projetos de lei, medidas provisórias que geraram um debate que obviamente precisa de um outro dia aqui para a gente conversar, mas é só para citar que a realidade vai ter que trazer essa iniciativa, né? Como a Karina falou aqui, você cita muito bem de novo, qualquer avaliação de ATS bem feita tem que considerar o cenário completo, o ecossistema completo, inclusive os custos que advêm da não utilização de qualquer medicação. E o que você fala eu acho interessante, porque foi falado aqui, né, durante o dia, se a gente pode resumir dessa maneira, doença rara não adianta a gente esperar um fase 3 com 5 mil doentes e com 5 anos de segmento. Então, do ponto de vista estatístico, isso implica necessariamente uma maior incerteza. Se implica uma maior incerteza, implica um maior risco.
Então é justo que esse risco seja compartilhado por todos os stakeholders, e formas para se fazer isso precisam ser desenvolvidas. A gente tem amarras legislativas, inclusive no sistema privado, como a gente falou aqui, um exemplo, né, a Cláudia falou lá dos Estados Unidos, o nosso processo de precificação, ainda o mesmo há não sei quantos anos, né, então a gente precisa evoluir muito nisso. Obrigado, Luiz. Eu vou passar agora para o Rômulo. Rômulo, você é diretor da Federação Brasileira de Doenças Raras, a FEBRARARAS. Você tem acompanhado a discussão desse tópico em Brasília, minha cidade. Vivemos há quase 2 anos o desafio da pandemia, que paralisou várias discussões e concentrou esforços no combate ao Covid. De fato, sequestrou, né? A pandemia sequestrou atenções, recursos e esforços. Podemos falar em impacto da pandemia na discussão do acesso? E mais, você consegue enxergar algum benefício provocado por essa crise sanitária de proporções mundiais para os pacientes de doenças raras? Obrigado. Falando? Obrigado pela provocação. Boa tarde aos colegas painelistas, aos aqui presentes no auditório, àqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais. Tá? Eu fico muito feliz e honrado, agradeço a oportunidade do convite de estar aqui participando desse painel, e quero já destacar que esse painel é enriquecedor, porque cada um apresentou a sua perspectiva de vivência pessoal ou vivência profissional, e nós trazemos aqui a nossa vivência de pai de uma pessoa com doença rara, pai de um hemofílico. Parte do que a gente vai falar aqui, ela expressa a posição, a militância, a tentativa de acesso da família, a família da hemofilia, da família das doenças raras, da comunidade de familiares, em busca de algo melhor para seu filho. E é fácil a gente destacar que quando as famílias estão engajadas, quanto mais engajamento, melhor ou menos pior é a vida dos pacientes. E na sua provocação, eu achei interessante ter dito que como é que você vê ou acompanha as questões ligadas a Brasília. E, de fato, por sermos moradores lá, eu vou falar um pouco aí da dinâmica da nossa, acabo falando da dinâmica da nossa federação, junto lá a Brasília, dentro do papel da diretoria executiva e junto com aqueles que moram em Brasília, nós estamos constantemente em militância dentro dos órgãos públicos, reforçado por outros trabalhos, por outras iniciativas em busca de acesso aos órgãos do Poder Executivo, Ministério da Saúde, os demais ministérios, Casa Civil e outros setores do Executivo, um pouco menos legislativo. Tá? E confesso que, de fato, e é fácil de verificar, que a pandemia ela afetou o acesso. E aí, quando a gente fala em acesso, por não ser um tema muito abrangente, cada um aqui falou o acesso ao medicamento propriamente, o acesso ao ambulatório, o acesso ao profissional de saúde. Eu estou falando o acesso à estrutura pública para garantir a política pública, que é um papel primordial aí da FEBRARARAS. Se a gente lê o 196 inteiro, está lá, né? Saúde é um direito de todos, dever do Estado, mediante a implementação de políticas públicas. A gente precisa ler o parágrafo inteiro, né? Isso exatamente isso que nós conseguimos testemunhar, uma limitação, uma restrição dentro dos órgãos públicos, para que nós possamos provocar as nossas demandas e para que elas pudessem vir a ser atendidas. Os trabalhos de home office, a dificuldade de acesso na presença física propriamente dita, a comunicação por e-mail, as ligações por videoconferências e não ligações presenciais. As ligações presenciais elas são muito mais ricas, a gente consegue arrancar mais conteúdo quando isso acontece. E, de fato, nós tivemos essa percepção de que o acesso nesse contexto política pública, nesse contexto Brasília fervilha, você mora lá? Fervilha, vive... Eu morei, agora eu moro em Goiânia, mas eu ainda sou brasiliense de adoção. Muito bom. Fervilha, vive e respira a política pública, que é o que nos interessa, a política pública voltada para a saúde. Houve dificuldade, houve restrição, houve impacto. Nesse contexto, acesso à política, ao político, sim.
Mas nunca se discutiu tanta evidência, né? Hoje a gente tem, acho que 210 milhões de especialistas em medicina baseada em evidências, não tem? Não? Pelo menos a discussão foi positiva nesse sentido, né? Eu não tenho dúvida disso, e aí vou partir para a sua segunda provocação, que é a questão do benefício. Eu trocaria benefício por oportunidade. Tá. Esse momento difícil, ele traz a oportunidade? Bom, eu quero lhes dizer que ele nos provoca a esperança de que nós tenhamos um futuro melhor, mais próximo, passado esse período de dificuldade. Mas trouxe, sim, a oportunidade pelo fato de nós termos que nos inovarmos. Todo mundo aqui inovou-se no seu cotidiano, sim, na busca das questões ligadas às doenças raras, os familiares buscando o melhor tratamento, o melhor atendimento para o seu paciente raro. Isso é muito fundamental, a oportunidade de se renovar, de se reconstruir. A telemedicina veio aí, as videoconferências, embora não tão ricas, elas foram uma alternativa. Obrigado. E a minha querida Ariadne acabou de me dar um desafio muito mais difícil do que acesso a doenças raras para pacientes raros, que é terminar essa mesa às 18 horas, com umas 3 ou 4 folhas aqui, tá? Então eu vou ler aqui e pedir que todos aqui sejam breves nas respostas, que eu quero, que assim, não quero perder a oportunidade de passar de novo a palavra para todo mundo, tá? Vou voltar lá para a Cláudia. Cláudia, de maneira concisa, por favor. A provocação da palavra benefício não veio do nada. A Casa Hunter entrevistou há alguns meses o Dr. David, não vou conseguir pronunciar o sobrenome dele, Fajgenbaum, médico e paciente com doença rara, mundialmente conhecido pelo livro Chasing My Cure. O Dr. Fajgenbaum acredita que sim, os ganhos são visíveis. Você acredita que todos os esforços simultâneos e com o envolvimento de tantos países e empresas beneficiou ou beneficiará os pacientes com doenças raras? Está no mudo, Cláudia. Obrigada. Eu acho que a colaboração entre vários países e várias formas diferentes é um pouco única à pandemia. Mas, durante a pandemia, todas as pessoas ficaram mais flexíveis. Foi um processo de adaptação mundial. Eu acho que essa colaboração vai passar a ter muitos efeitos em todas as áreas da medicina, inclusive de doenças raras. Maior acesso a pesquisas clínicas por meios virtuais, aos tratamentos, maior acesso a conferências e informações e maior diálogo ao nível internacional. A comunicação é chave para pessoas com doenças raras, então eu acho que isso vai colaborar, sim. Obrigado, Cláudia. Luiz, você tem 5 segundos para dar uma perspectiva também. Olha, doutor Marcos, quando a gente fala de acesso, é um assunto complexo. E aí a minha contribuição aqui é sempre pela visão da indústria. O que eu posso aqui trazer para vocês é que existe uma preocupação da indústria em fazer com que o acesso à medicação, porque, de novo, quando existe toda essa aplicação de P&D e é investido muito dinheiro nisso, nada adianta todo o esforço empregado se o paciente, no final, não consegue receber a medicação. Eu acho que esse é um ponto importante que permeia aqui todo mundo que está nesse painel. Então, o que eu queria trazer aqui é que essa preocupação ela é real, inclusive, por parte da indústria, de como que a gente consegue modelar isso. Eu vou deixar um desafio aqui para ti, sem tempo para resposta, então, só para deixar registrado, tá? Eu acho que a indústria tem um papel enorme e a principal dificuldade, pelo menos que no nosso relato aqui, é que a gente precisa nas doenças raras de dados de mundo real. E eu não sei a experiência das colegas aqui, mas eu perco 30% a 40% do meu tempo preenchendo papel para convênio. Não é uma crítica, é necessário, sabe, é relatório, etc. Mas é praticamente impossível a gente levantar dados dos nossos doentes. Acho que a indústria talvez tenha um papel em ajudar para que a gente daqui a 5 anos olhar para os nossos resultados. Sim, com certeza. Eu acho que, de novo, temos um longo caminho, Dr. Marcos. Eu acho que sempre podemos melhorar. O ponto aqui... Eu acho que talvez seja um foco, isso eu quero dizer, entendeu? O ponto, eu acho que é um longo caminho que podemos percorrer. Quando a gente fala de doenças raras, a gente sabe que o N de pacientes é cada vez menor, mais restrito. Esse paciente, ele demanda uma atenção maior. Então, o papel da indústria, eu concordo com o senhor, é de, na medida do possível, prover tudo o que é necessário para que o gestor se sinta confortável no seu processo de decisão, e existem mecanismos
para que essa confiança do gestor ela aumente na medida do possível quando a gente, por exemplo, Sim. não consegue prover todas essas informações. A gente está falando aqui como risco compartilhado, Sim. como uma das alternativas. Então, risco compartilhado é nada mais nada menos do que, olha, eu garanto o dado que eu estou apresentando para você na medida em que eu vou tirar o risco, ou seja, se ele não atingir o que eu estou esperando ou o que eu estou falando para você que ele tem que atingir, eu, o laboratório, por exemplo, arco com esse tratamento, eu dou esse tratamento, enfim, a gente... Eu estou falando na coleta de dados mesmo, Luiz, eu acho que é um problema nosso, acho que desenvolvimento de software, a indústria acho que tem um papel aí, mas eu entendo o que você está querendo dizer. Eu estou colocando alternativas porque na minha visão, Dr. Marcos, essa coleta de dados é uma coisa que a gente vai conseguir no médio prazo. Entendi. Mas para o curto prazo, e aí não no curtíssimo, mas para um prazo menor, a gente tem alternativas. Eu acho que esse que é o grande ponto que eu queria trazer aqui para o senhor. Mas eu concordo com o senhor de que sim, temos esse desafio, temos que sentar e ver como fazemos isso junto com centros de referência. Acho que isso é super importante também, porque dados de coleta real, a gente precisa ter um controle muito grande, um controle efetivo da qualidade do dado que é coletada. Esse é um ponto muito importante. A gente vai coletar dados sem qualidade. Exatamente, porque senão a gente tem um estudo que é furado, mas eu concordo com o senhor que tem que ser um flanco também de atenção da indústria. Tá bom. Obrigado, Luiz. Andréia, o tempo é um fator crucial e eu vou ressaltar isso que está escrito aqui, que o tempo é um fator crucial por 2 motivos agora. E quando falamos de doenças, em sua maioria multissistêmicas, degenerativas e progressivas, o quão sensível está a lei com relação ao tempo no que diz respeito à luta pelo acesso a tratamento nas doenças raras? A senhora já recorreu a alguma experiência de outro país na condução de processo na justiça? Primeiro, só um breve resgate. A Casa Hunter, ela tem um papel, ela não é que ela fale assim, você não pode judicializar, mas ela sempre defendeu que a judicialização não é o melhor caminho para o acesso a tratamento. Por quê? Como você bem lembrou, a própria Constituição Federal fala que a política de saúde, o acesso ao tratamento, à saúde, ela vai se dar através de políticas públicas. A maior, hoje, luta da Casa Hunter é pela ampliação, pela implementação de políticas públicas para a saúde. A gente acredita que esse é o melhor caminho e o caminho mais rápido de acesso ao tratamento do paciente. Por exemplo, um processo judicial, para o paciente ter uma primeira decisão, é de 8 a 11 meses. É muito tempo. Muitos pacientes não têm esse tempo. Se isso fosse na esfera administrativa, o médico faz a prescrição, o diagnóstico, e tivesse um direcionamento para o poder público já cumprir com essa etapa de acesso, isso seria muito mais rápido para o paciente. Então, a gente ressalta hoje muito para o serviço público. Primeiro, precisa se investir mais em educação no país, em tecnologia, em pesquisa. Se a gente não tivesse investimento, tudo que a gente está falando aqui vai por água abaixo. A gente precisa disso. Outra coisa, a gente precisa que tenha vontade política, porque não é a falta de dinheiro no nosso país, é a falta de vontade política. É a falta de vontade política para aceitar com os laboratórios, de repente fazer uma quebra de patente, baratear esse medicamento, trazer a tecnologia para o país, como está sendo feito na Covid. Né? Se a gente conseguiu na Covid, não pode conseguir em outros casos. Então, assim, tem vários caminhos que falta mais vontade política do que, de fato, conseguir, de fato, concretizar isso. Acho não é a judicialização também, não é a judicialização que vai resolver isso. A judicialização, como você bem disse, é um acesso muito restrito. E eu sou da tese de que esse acesso ele é priorizado, sim. Tá? Que a gente pode discutir isso em outra situação. Eu sou uma defensora do SUS, porque eu acho o arcabouço jurídico do SUS, ele é perfeito, ele é maravilhoso, outros países reconhecem. A gente tem um similar que é a Inglaterra, entendeu? Só que não tem a burocracia, tem o investimento em pesquisa, tem a quebra de patentes, não tem a judicialização, porque o custo da judicialização é altíssimo para o governo, é muito caro. Então, a gente não quer o contencioso, não interessa o contencioso, para o paciente não interessa. Interessa para o paciente, do médico, ter o acesso ao Estado que forneça o seu tratamento, seja ele qual for, medicamento, exame, tratamento paliativo,
seja qual for. E para que isso aconteça, tem que ter efetivação de políticas públicas na saúde. É essa a nossa luta hoje. E nosso sistema tem que ser defendido, porque o arcabouço dele é maravilhoso. Ele só não tem vontade política de ser implementado na forma que ele foi idealizado. Obrigado. Obrigado, André. A gente está aqui com, esse é uma discussão apaixonante, eu tenho certeza que a gente podia ficar aqui até bem mais tarde falando sobre isso, né? Mas a Ari já brigou 3 vezes comigo aqui, só que ela me mandou uma pergunta, né, que eu vou ler aqui, e eu tentei ler rapidamente aqui para saber de quem era, mas está relativamente grande, vamos ver. Tão complexo como o acesso ao tratamento, muitas das vezes é o acesso ao diagnóstico. Aqui, Sandra Cordeiro conta a saga familiar por diagnóstico e aconselhamento genético. Gostaria de perguntar por que não ainda temos disponível para os pacientes de esclerose lateral amiotrófica estudo genético, que ofereça também um sequencial de mutação, no qual o paciente foi acometido com a doença. Segundo Sandra, o esposo teve ela. Ela perdeu ainda 2 cunhados. Ela conta que hoje eles sabem que a questão é genética, mas até chegar nesse estágio a doença já havia cometido mais de 12 pessoas na família. Acesso ao diagnóstico. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos deixar os neurologistas falarem, né? Eu acho que vai por essa questão de que a gente não tem muito investimento em pesquisa no nosso país e que a gente tem dificuldade dos pacientes chegarem a centros de referência. Eu acho que a gente tem dificuldade aqui do médico generalista conseguir identificar que aquele paciente tem uma condição que ele não consegue diagnosticar e encaminhar para o local certo, né? Quantas vezes a gente recebe um paciente com ela, e a Karina também vê muito, eles levam, que é uma doença muito grave, eles levam muito tempo para chegar, e eles passam por vários especialistas, né? 5, 6 médicos antes de chegar a um diagnóstico. Então, eles já chegam muitas vezes muito tardiamente para a gente. Então, eu acho que a gente não tem exame disponível, porque a gente também tem dificuldade de acesso a esses exames. A gente tem poucos centros de referência aqui no Brasil para doenças raras, onde poderiam se fazer esses testes genéticos, né? Eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem clara. Obrigado, Marcela. Troquei vocês duas, você é a Karina. Isso. Karina, desculpa. Então, contribuindo um pouquinho, eu posso dizer assim que a grande maioria dos pacientes que eu atendo no meu ambulatório tem esclerose lateral amiotrófica, né? Acrescentando isso que a doutora Marcela falou, tem também a progressão rápida da doença. Então, se a gente perde tempo para ter acesso ao diagnóstico, a gente perdeu vida do paciente, né? Simples assim. Em relação à doença em específico, a grande contribuição também é da equipe multidisciplinar, né? Então, a gente sabe que até o momento, o que a gente tem de medicação retarda muito pouco a sobrevida, e tem estudos mostrando já que a atuação da equipe multidisciplinar prolonga até mais a sobrevida do que o medicamento que a gente tem atualmente aprovado para todas as formas, né, exceto as familiares. Já queria adiantar que tem uma luz aí no fim do túnel, não no fim do túnel, acho que foi muito negativo, mas tem uma luz aí, e a gente já está conseguindo alguns testes genéticos viabilizados por laboratório, que vão auxiliar nos casos familiares, né? E participei de alguns congressos fora do país e a gente sabe também a quantidade de trabalhos que tem na busca de um medicamento para a esclerose lateral amiotrófica. O que dificulta isso é que a doença é multifatorial. Então, é muito difícil você achar um medicamento que vai atuar nas diversas frentes da patologia em si, né? Então, a gente tem que ir lá no material genético. Precisa primeiro descobrir qual é a mutação para você ir lá no material genético, conseguir mudar isso lá, e o acesso para você fazer essas infusões, muitas vezes intratecal, através de punção lombar, e aí a gente não tem acesso ao medicamento, a gente não tem acesso a um centro que possa fazer essas infusões, tem tudo isso envolvido. Mas eu sou uma pessoa muito otimista, eu acho que a gente vai conseguir até ajudar os pacientes mais e mais e mais, e essa oportunidade que a Casa Hunter está dando com o Day Hunter, eu posso dizer que 80% dos meus pacientes são esclerose lateral amiotrófica e a gente está conseguindo dar uma qualidade de vida melhor para eles através dessa equipe multidisciplinar em conjunto. Claro, claro. E com discussões como essa que a gente teve no dia de hoje, foi um prazer enorme compartilhar de mesa de tão alto nível, poder ter uma discussão tão enriquecedora como essa. Obrigado, gente. Obrigado quem teve resistência de ficar até aqui. Então, vou encerrar a mesa agora e, gente, bom final de sexta-feira para todo mundo.